Fala, meus amigos, saudações rubro-negras. Tá inscrito no canal Identidade Rubro-Negra, não? Então, tá esperando o quê? Corre, se inscreva, deixa o like, comente, compartilhe. O sonho acabou. Pelo menos foi adiado por 4 anos. O Flamengo leva um verdadeiro baile do Bayern de Munique. E a gente que brincava com o slogan do laboratório, se é Bayern é bom? Não. Se é Bayern, é muito bom. O time do Bayern é um time muito bom nas alternâncias de jogadas ofensivas, na maneira como ele faz a transição para o ataque. São várias alternâncias pelo lado direito, pelo lado esquerdo, por dentro, jogo apoiado, associação de jogadas, propondo o jogo o tempo todo. E não bastando isso, ainda marcam pressão. E foi isso que o Flamengo passou mal no primeiro tempo, hoje principalmente. O Flamengo não esperava essa marcação tão assustadoramente violenta, no sentido metafórico da palavra, né? O Bayern empurrou o Flamengo para o seu campo, marcando sua saída de bola, causando um desequilíbrio tático e emocional nos jogadores do Flamengo, né? Tentando resolver a partida o quanto antes. E o Flamengo faz isso com seus adversários. Então, muito do que a gente viu no campo hoje foi muito mérito do Bayern e nem tanto demérito do Flamengo. A questão tática. Mas houve falhas individuais gritantes. E num jogo decisivo como esse, é imperdoável erros assim. Nós tivemos no jogo todo 3 erros dos 4 gols, né? Mas isso não isenta a supremacia do Bayern no jogo. Não vamos misturar. O Flamengo tem no Luiz Araújo o personagem negativo de hoje. Luiz Araújo, que a gente gosta tanto, que vem fazendo grandes jogos, mas hoje, infelizmente, das 3 tentativas, ele errou as 3. Ele errou um gol quando estava 2-0 e o Flamengo entraria no jogo definitivamente e provavelmente empataria, porque logo a seguir veio o gol do Gerson. Ele chuta e o Neuer fez uma defesa à la Neuer, né? Então, mas foi um gol perdido. E ele tem participação direta no erro de decisão no primeiro tempo, no gol deles, e no segundo tempo, principalmente quando estava 3-2, que o Flamengo tinha conseguido o pênalti lá com o Jorginho, entrava no jogo de novo, e ele foi tentar sair para o contra-ataque ali perto da área, e isso é básico. Você dá um chutão para frente ou você chuta para o lado. Ele foi querer driblar, perdeu a bola, os caras já estavam na cara do gol, rolaram para o Kenny, que fez o 4º gol. E aí sepultou de vez a nossa esperança de buscar, de repente, uma prorrogação. O time do Bayern, eu repito, vocês me perdoem, mas não tem como passar batido. É um time muito bom. É um time que eu diria nota 9,5. Ah, mas o jogo contra Boca Juniors eles tiveram realmente. Mas só que o Boca Juniors, diferentemente do Flamengo, adotou a estratégia argentina de jogo, picotando a partida na primeira etapa principalmente, se utilizando muito do choque, com muitas faltas. O Flamengo não tem esse perfil. O Flamengo, eu já falei, é um time muito leve, é um time muito técnico, que joga o jogo, chega a ser até leal demais com o adversário. E tem épocas que em competições e jogos específicos que você ser assim, você corre risco de perder. Muitas vezes a equipe mais truncada, a equipe mais física, ela se impõe e até consegue superar adversários qualificados como esse do Bayern, né? Existem essas questões do futebol, essas peculiaridades. Mas esse é o jogo do Flamengo, do qual o Felipe Luiz não abre mão. Aí há essa questão que foi muito comentada desde o jogo do Chelsea para cá, sobre a entrada de início do Arrascaeta ou não, tendo em vista a partida ruim que ele fez contra o Chelsea, e quando ele sai entre o Bruno Henrique, o Flamengo melhora assustadoramente até virar o jogo e fazer 3-1. Felipe Luiz manteve o Arrascaeta no jogo de hoje, o Flamengo jogando no 4-2-3-1, não funcionou. O Arrascaeta jogando muito mal. Provavelmente o treinador do Bayern realmente estudou o Flamengo no 4-2-3-1 também, porque simplesmente foi anulado o Arrascaeta
não conseguia produzir rigorosamente nada, além de ter participado com o erro de um dos gols do Bayern de Munique, né? Enfim, fica difícil a gente tentar descobrir o motivo de uma atuação ruim. Vamos responsabilizar os erros individuais dos jogadores ou vamos alegar que esses erros só aconteceram pelo mérito tático da equipe do Bayern? Aí fica a critério de cada um de vocês, comentando aqui nos comentários o que vocês acham dessa partida. Eu acho que o Bayern foi superior o tempo todo, né? O Flamengo não teve numa boa tarde algumas das peças que a gente esperava que funcionasse, infelizmente não funcionaram. Quando o Flamengo no segundo tempo entrou no jogo com o gol do Jorginho, eu achei que o Felipe Luiz fosse, né, tipo, vou botar o Pedro. Por quê? Porque o Flamengo tentava ligações diretas lá com o Bruno Henrique e com o Plata. Só que esses jogadores não têm a característica e nem o porte físico para suportar essas ligações diretas, escorar, né, proteger do zagueiro, da linha de zaga, para tentar girar e ramar o contra-ataque. Ele não colocou o Pedro, né, não optou mais uma vez pelo Pedro, e aí a coisa ficou muito difícil. O Bruno Henrique teve até uma chance lá, de frente com o Neuer lá, mas eu acho que se ele tenta dar um tapa para o lado, provavelmente o Neuer o derrubaria e seria outro pênalti. Mas ele não tentou, ele tentou colocar por cima. Enfim, mas um Flamengo muito abaixo do que a gente esperava. Eu não sei se foi o fator emocional, acredito que não, né? Ele começou com o Léo Ortiz também, quando eu pensei que pela grandeza do jogo ele fosse começar com o Danilo. Enfim, mas a verdade é que o Flamengo foi muito envolvido, muito bem envolvido pelo Bayern de Munique. É ponto, isso é fato. O Flamengo não conseguiu desempenhar o futebol que a gente sabe que pode, muito em função do mérito do jogo proposto pelo Bayern de Munique, que eu repito, é uma equipe muito equilibrada em todos os seus setores. Faz parte, não acabou aqui, temos a temporada ainda pela frente, temos o Campeonato Brasileiro, onde somos líderes, classificados na Libertadores e Copa do Brasil, e temos que virar a chave, e nós, torcedores, temos que apoiar. Nada de hashtag fora fulano, beltrano, ciclano. Mas uma questão fica aí para vocês refletirem. Há quanto tempo o Flamengo vive na rasca dependência? Até quando nós ficaremos na rasca dependência? Tomara que o Carrascal que está chegando seja esse cara, até para revezar com a Arrascaeta. Porque eu acho inadmissível um clube desse vulto, desse faturamento anual, ficar dependendo de um jogador e um setor desfalcado. Porque numa hora dessa, quem sabe, tirasse o Arrascaeta, colocasse um substituto que joga na função dele, a coisa não seria resolvida de outra maneira, né? Mas paciência, vamos lá, é Mengão, não se esqueçam, se inscrevam no canal Identidade Rubro-Negra, deixa o like, comente, compartilhe. Ó, amanhã tá saindo o react, infelizmente, mas a gente é profissional, a gente faz. Tá? Eu fui às ruas hoje, né, para sentir o clima, acompanhei lá na rua a galera sofrendo, a galera vibrando, a galera no final lamentando, mas uma coisa positiva, a torcida do Flamengo no final aplaudiu o time. Isso já mostra uma maturidade, porque eles sabem no fundo, que o Flamengo está no caminho muito certo. Um grande abraço a todos, bom descanso, uma ótima semana e aqui é Mengão. Valeu!